Boa noite, seja bem-vindo. Salve, salve, caríssimo. Tudo bom? Tudo, você? Tudo bem, tudo na paz. Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente. Uma honra estar te entrevistando. E como está a sua expectativa para hoje? Então, a honra é toda minha, certo, Luca? E, enfim, estamos a 2 dias do lançamento, né? Agora é dia 8, terça-feira. A expectativa está a melhor possível. Não só, não, Já planejado dessa, né? Porque já são 8 ou 9 com esse. Então, eu já passo por isso quase que todos os anos. Todo ano lanço um álbum, assim, uma coisa até meio bem ímpar na música brasileira, que quase ninguém lança mais álbum todos os anos, né? Dentro verdade. da cultura do single, enfim. Mas eu escolhi trilhar por esse segmento do álbum conceitual todos os anos, essa coisa. Talvez eu tenha esse resquício dos anos 70 e 80 ainda, e me Sim, vejo até meio fora do contexto do tempo, por trilhar justamente uma coisa dessa, lançar álbuns e álbuns conceituais todos os anos. verdade. E falando nele, o Pio da Rasga Mortalha, como foi o processo criativo por trás desse álbum? Alguma inspiração específica influenciou sua música? Como ele nasceu? Então, Luca, como eu já falei agora de antemão anteriormente, eu só lanço álbuns conceituais, certo? Eu pego um Uhum. fio, uma ideia e desenvolvo as canções em torno de um eixo, de um fio temático. Esse meu álbum talvez seja uma volta a um dos meus temas principais, mais essenciais dentro da minha discografia, que é o Nordeste Mítico, Realismo Fantástico, Memória Coletiva. Só que aí existe um tema aí dentro que eu fazia muito tempo que eu queria trabalhar, que é a questão do desencantamento do mundo. Max Weber, aquela coisa. Eu quero provar que Max Weber estava errado e o mundo não desencantou. Ou seja, nós sobretudo nós latinos, essa é uma herança ameríndia nossa, nós temos uma tendência de ver a existência, de ver o mundo pelo prisma do fantástico, né? Uhum. Até os mais céticos sempre recorrem a alguma coisa fantástica, alguma coisa de ilusão, de imaginária na vida. Então, esse disco tem essa nuance, certo? Essa senda fantástica, tem muita coisa com realismo fantástico, justamente para provar que essa latinidade que nós temos, essa brasilidade, recorre muito à questão da ilusão, do imaginário e do fantástico. Sim. Você chegou a mencionar que a fusão do rock com elementos do baião, criando o que você chama de rock baião, né? Que é um estilo de música, né? Você pode compartilhar um pouco mais sobre esses estilos e como que eles se combinam no seu trabalho? Como você criou essa combinação? Então, na verdade, essa junção do rock and roll com a música nordestina, ela não é nada nova, não, certo? Ela já vem desde a década de 70, né? Com a turma do Uhum. Recife, da psicodelia nordestina, com Lula Cortes, com Alceu Sim, Valença, Amário, a Sangria, as bandas psicodélicas da época. Esse hibridismo, que na verdade tem gente que acha um antagonismo, mas eu acho um grande casamento, são músicas muito parecidas, são músicas rurais que se tornaram sim. cosmopolitas, né? O rock and roll é uma música rural, tornou-se uma Uhum. música. O forró, para nós dentro do Brasil, claro, não tem o Sim. cosmopolita, tem o rock and roll, mas é uma música também que tornou-se urbana. O que é que eu faço com essas duas músicas? O, o que eu acho que difere na minha obra desses outros artistas que eu falei é porque, de fato, a minha música é um pouco mais pesada, é mais rock and roll mesmo. Uhum. Com muitos adereços da música regional, da viola nordestina. É sempre um dueto, um duelo entre a guitarra e a viola nordestina. Esses artistas que eu falei só citavam pitadas de rock, é diferente. Tem muito mais coisa de música popular brasileira, de música nordestina, mas o rock era um pouco mais, estava ali meio escondido, meio de leve. Na minha música não, na minha música é mais latente. Eu trabalho muito com rock and roll, Sim. é rock. Tem até algumas coisas que flertam com heavy metal. Mas uma vertente do rock and roll que é muito presente nas minhas músicas, na minha discografia, é o rock progressivo. E a vertente mais, como você falou, mais visível da nordestina e brasileira na minha música é o baião, de fato, o baião e a cantoria de viola. Tem uma grande influência dos cantadores, dos repentistas, cordelistas. Uhum. O álbum ele apresenta uma combinação, né? Quando a gente tá falando do hard rock, né? Do rock progressivo e elementos musicais nordestinos do Brasil, como você está falando até agora. Foi difícil conseguir equilibrar todas essas influências em um único som?
por exemplo? Geralmente, o mais curioso é isso. Né? Você conseguir um equilíbrio, uma amálgama disso tudo sem que um fira o outro ou que sem um atrapalhe o outro. De fato, é o que eu sempre busquei nos álbuns, né? Esse equilíbrio, porque senão fica uma coisa meio sem nexo, né? Se você não souber colocar, de fato, o que é essencialmente de uma noutra, realmente fica um samba de crioulo doido. Sim. Mas, assim, é uma coisa muito natural. É difícil você falar do processo criativo do artista, como é que eu consigo isso nos álbuns, esse equilíbrio entre a música entre o rock and roll, com o baiano, com a música nordestina, porque é uma coisa muito, muito, muito natural, entendeu? E aí que eu vou pesando, como eu também produzo os álbuns, né, tá aí a questão talvez até mais difícil do que compor, e é produzir, é achar realmente esse equilíbrio. Esse equilíbrio ele tem que ser bem modulado, bem burlado, né, para não turbar o espírito da coisa, dar o que guia. Verdade. E tudo pode dar errado, né? Sempre fazer novas apostas, né? Para novas combinações. Isso. Como você vê, é uma pergunta sobre a sua história. A gente não falou muito como você começou na música ainda, mas como você vê a sua evolução artística ao longo desses anos? E como esse novo álbum se diferencia de outros trabalhos, por exemplo? Então, Luca, eu tive um início de carreira bem peculiar, porque eu pulei esse lance de barzinho, entendeu? Eu nunca fiz isso, até hoje nunca faço. Sim. Eu já comecei como compositor. Eu sempre me vi como um compositor. Na verdade, até muito mais com a palavra. Eu sou essencialmente um poeta. E dei sorte de tocar um instrumento, de saber arranjar, enfim. E de cantar também. Mas eu sou essencialmente um poeta. Então eu comecei com a palavra escrita, escrevendo letras, poemas. E comecei a tocar violão, coisa e tal. E aí comecei a estudar, cantar harmônicas, tudo que todo músico faz. Só que aí eu já comecei diferente, eu comecei a compor. Então, quando eu comecei logo a compor, aí eu já não tinha mais essa punch, esse ímpeto por exemplo, eu tenho uma dificuldade de interpretar canções de outros artistas, entendeu? Já porque eu me vejo muito mais como compositor. Então, o meu início já foi compondo. Eu comecei a compor o meu primeiro disco com 19 anos. Ele veio a ser gravado com 24, ou seja, pela idade você vê que eu pulei essas etapas, entendeu? E a música, ela chegou da sua vida de uma influência, de uma vontade própria ou foi uma influência de família? Como ela chegou até você? Eu tenho... Meu avô era seresteiro, o meu primeiro contato com violão, meu avô foi meu avô paterno. E quando eu comecei a vê-lo tocar, assim, bebendo, os boêmios da época, eles já abriu alguma coisa para mim. A família do meu avô paterno também tem coisa com banda marcial, sabe? De banda de música. E eu tenho um tio sanfoneiro ali, de onde vem o lado do Baião. O meu tio avô materno era um grande sanfoneiro do Cariri da Paraíba. E eu, de menino, já comecei a me enturmar ali com aquele meio musical. E quando eu entrei na universidade, é que eu comecei a abrir um leque. O meu leque musical teve uma diversidade maior, assim, foi para outros campos. Aí, de fato, foi aí que eu desenvolvi a vontade de ser músico, de ser compositor. Sim. Como compositor e poeta, né? O que você classifica assim, uma boa música? Qual é a sua definição de uma boa música? E qual é o elemento que você acha que não pode faltar numa composição? Eu adoro essa pergunta e eu tenho toda vez que alguém me faz uma pergunta, eu acho um barato que eu já dou uma resposta diferente. Eu vou te dar essa resposta nesse sentido. Eu acho que música é o que faz você... É uma tentativa de elevar-se ao divino. A tudo que é fantástico e tudo que é divino, o que entra bem no ouvido, o que agrega emocionalmente e sentimentalmente, né? Uma música que não tem discurso, que não tem substância, que não tem algo a dizer, né? Seja de qual tema for da existência humana, seja filosófico, seja histórico, seja cultural, seja sentimental, seja amoroso, seja o que for.
Seja até a coisa mais piegas que seja, mas quando não tem algo a dizer, não mexe sentimentalmente e não agrega, então ela não tem ali, não pode ser categorizada como música. E outra coisa, uma coisa que é essencial, uma música que é voltada para o mercado, ela já perde, para mim, aí já qualquer conceito de arte, já não se eleva ao divino, entendeu? Sim. E uma pergunta, até sobre isso que você falou do mercado, a música ela não deixa de ser um produto comercial daquele artista, né? Que ele tem a carreira dele ali. Você acha que muitas vezes essa parte comercial pode acabar atrapalhando um pouco a arte, a essência daquela música, por exemplo? Exatamente. Muito boa tua pergunta. Eu acho que a questão comercial da música ela é uma consequência, né? É óbvio que todo mundo gosta de ganhar dinheiro com arte, não só com música, com qualquer segmento de arte, né? Com pintura, com poesia, com literatura, ela sempre vai ter um quê comercial, porque ela não vai ficar embutida, você não vai guardar a sua obra, né? E ela, consequentemente, ela vai ser fruto de mercado. Só que a origem, o objetivo inicial não é o mercado, né? O objetivo da arte nunca deve ser o mercado. A arte verdadeira deve ser, e também não deve ser um entretenimento. Porque o entretenimento hoje é sinônimo de mercado, né? Então, a arte verdadeira, ela tem que ter esse quê de agregar, né? De construir, formar pessoas. Agora, consequentemente, pode ou não, né? Dependendo da indústria cultural, que é uma coisa manipuladora e interessadíssima, aí você sabe. Né? Verdade. Sobretudo hoje em dia, que está uma coisa absurdamente voraz e idiotizadora, né? Uma coisa realmente manipuladora de mentes, enfim. Isso é o que realmente tira a essência da questão da alma musical, da beleza da música. Agora, existe como uma música boa, essencialmente, de qualidade, você ganhar dinheiro com isso? Claro que existe, é óbvio, mas nunca deve ser o objetivo principal, né? Verdade. Falando um pouco sobre a pandemia, 2020, 2022, né? Como a pandemia afetou a sua abordagem à música e à criação desse álbum em particular? Cara, primeiro, na pandemia, eu escrevi um disco que realmente tinha tudo a ver com pandemia, que foi um hashtag Câmara Eco. Foi o primeiro desses novos lançado em LP. E esse disco tratava justamente do aprisionamento das redes. Essa nossa dependência. Por isso chama-se hashtag Câmara Eco. É como se as nossas vozes fossem ecos de nós mesmos. O seguinte, olha, você hoje em dia, você você não, se você não estiver inserido nas redes, é como se você não existisse, certo? Isso é um problema existencial e filosófico até brutal, como se você não tivesse. Só um minutinho. Pronto. No mundo, se você Oi. não aparecesse, se você não mostrasse o que você está fazendo, é um mundo onde você presta uma viagem, onde você presta muito mais atenção na foto do que realmente na paisagem. A pandemia me serviu para isso, porque é onde a gente ficou mais recluso, né? E onde a gente ficou mais dependente, e onde a gente ficou mais dependente desse mundo superficial e artificial das redes, né? Então, se você me perguntou se eu escrevi o Pio da Rasga Mortalha nessa época. Foi isso não, né? Pandemia eu já lancei outro, mas o Rasga Mortalha ele foi... Eu peço desculpas que deu uma travada por causa da conexão mesmo, tá? Mas não, tá? No caso desse álbum, do lançamento do Pio Rasga Mortalha, existe alguma mensagem específica que você queira transmitir para o seu público? O que você quer que ele sinta ao ouvir essa música? Da minha obra em geral ou desse disco, especificamente desse disco? Uma mensagem sobre a minha obra em geral ou especificamente da Rasga Mortalha? Isso. Desse disco, né? Que você quer? Isso. Então, uma mensagem centrada nesse disco é que a gente não se limite ao pragmatismo moderno.
essa coisa automática da vida, certo? Sim. Na qual você perde o sentimento, você perde o agir humano, realmente, no sentido existencial, de alma. Né? Você não se robotiza, você não faça tudo no automático. Existem coisas muito mais além do que o trabalho, do que as teclas, né? Do que existem pensamentos que eu digo que esse disco é um ir-se além de si. Você ouviu o disco, você vai Perdão, houve algum problema técnico, o Instagram acabou fechando aqui. sem Mas depois problema. depois da nossa edição junta depois. Minha, Então, a minha também dá isso de vez em quando. sim, a gente estava na parte falando da mensagem, né, do público, que o Isso. álbum quer transmitir. Uhum. Então, como eu te disse, esse disco é centrado numa tentativa de alertar as pessoas para o não contentamento com o pragmatismo pós-moderno, né? Com essa coisa robotizada, essa coisa mecânica do dia a dia. Né? Existem outras coisas, metafísicas, inclusive, né? E sentimentais também, que a gente tem que aproveitar e passa a vida verificando coisas aleatórias ou coisa de trabalho em detrimento das coisas que são realmente essenciais à nossa vida. Então esse disco, Sim. apesar e também tem até um apelo lúdico, porque é uma volta minha ao Nordeste mítico, que eu uso como pano de fundo, enfim. Que é um país sem alma, em uma região sem lenda e sem mito, é um povo sem alma, né? Então, o ir-se além de si não funciona. Vamos lá. Vou repetir a pergunta, tá? Você pode responder depois. Em meio à sua carreira, né, multifacetada como poeta, cantor, compositor, como você equilibra e encontra inspiração para explorar essas diversas vertentes criativas? Então, Luca, tematicamente falando, a ideia da minha obra inteira, da discografia, dentro de todos os temas que eu trabalho, existe um tema central, que é a minha inspiração maior, que é a memória coletiva, a memória do meu povo, o inconsciente coletivo. As tradições populares, o senso comum, enfim, tudo que emana do povo me traz inspiração. Agora, obviamente que eu, mais imbuído de teoria, da cultura livresca, então eu faço um amálgama disso com algumas coisas mais complexas, mas tudo vindo do povo. E musicalmente, na questão sonora, mais as coisas que eu gosto mesmo, que é o rock progressivo, o rock psicodélico, a música do Nordeste, os cantadores, os violeiros, enfim, blues, e tudo quanto é de música boa, né? No termo geral. Tá certo. Então, amigo, mais uma vez, quero me desculpar, tá, por todos os problemas que deu hoje na Tem live. problema, meu irmão. E te agradecer Porém, novamente pelo papo, espero que você tenha gostado da entrevista. gostei demais, meu velho, muito mesmo. Foi um Muito prazer obrigado. conhecê-lo. E para quem conheceu o seu trabalho pela nossa live, onde é que a gente consegue encontrar seu material? YouTube, plataformas musicais? Todas as plataformas de música, a discografia inteira. E nessa sexta-feira agora lançado pela Maran, né? Pelo selo Maran Música, do nosso querido Rick, o Pico da Rasga Mortalha. O primeiro por um selo, né? E lá você vai encontrar os nomes. E fisicamente também, meus discos são em LP, inclusive esse disco vai sair em LP ano que vem, né? LP 180 gramas. Aí no Rio tem várias lojas, acho que lá na Gávea tem meus discos. São Paulo, Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro está distribuído fisicamente, que eu acho inclusive mais interessante do que estar ouvindo uma coisa pelo stream sem ver letra, sem ver o conceito do álbum. Eu sou muito ligado à questão física, entendeu, bicho? Eu lanço streaming porque é o jeito, porque não tem, infelizmente, você tem que fazer isso. Mas, como eu não nasci na época do disco, né? Então eu tô meio anacrônico, meio fora. Mas ainda bem que isso não caiu na nossa docência. Então, pessoal, foi isso. Lembrando, para quem perdeu a live ou quer rever a entrevista, tá nas plataformas, tá no Instagram, YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Até a próxima.